Fazem hoje 30 anos que caiu o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é o símbolo maior do fim do regime comunista. Todos aqueles que se apegam a utopias têm que considerar que a única alternativa moderna, real, foi o comunismo da União Soviética, o comunismo que inicialmente se estabeleceu na Rússia e depois foi expandido para seus países vizinhos. Inclusive, em função do resultado da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Alemanha, e a cidade de Berlim tinha lá o muro, que em algum momento foi construído por conta da saída das pessoas que moravam dentro da Alemanha comunista em direção a Berlim Ocidental, que era a Berlim capitalista. Eu acho que isso deve servir de lição para aqueles que defendem utopias. E eu não vou dizer só utopia à esquerda, não. Utopia à direita também. Existem os ultraliberais que afirmam que o mundo nunca foi organizado de acordo com o liberalismo. Que pelo liberalismo realmente não deveria existir banco central, os bancos privados deveriam emitir suas moedas, o governo tinha que intervir muito menos do que intervém hoje na vida, e até dizem que nesse ultraliberalismo não deveria haver política social alguma. E as pessoas seriam ultradinâmicas e assim elas iriam gerar mais prosperidade, todos iriam ser muito mais felizes e ricos. Quer dizer, são duas utopias, A utopia que está nos livros marxistas, socialistas, e a utopia que está nos livros dos ultraliberais. Agora, o que nós temos a aprender com a queda do comunismo real, que realmente existiu? Que o sistema não funcionou, é um fato. Se nós formos pegar algumas informações da micro-realidade daquele sistema, o sistema funcionou como funciona toda ditadura que imprime um forte desenvolvimento econômico. No Brasil tivemos uma ditadura, a ditadura militar de 64 imprimiu um forte desenvolvimento econômico. Está acontecendo isso na China, aconteceu isso na Coreia do Sul, aconteceu isso na Rússia, logo depois da implantação do comunismo e nos seus países vizinhos. Então, com relação a isso, não teve nada de típico, Foi, na verdade, foi o que aconteceu com todos os países que, por meio da ditadura, conseguiram industrializar a nação e retirar as pessoas do campo, levar para a cidade, investir na indústria. Isso tudo aconteceu no comunismo. Então, enquanto isso foi possível, o sistema sobreviveu. O problema é que tudo era estatal. Desde um pequeno negócio até os grandes meios de produção, as grandes fábricas. E em sendo tudo estatal, quando se toma ali a microeconomia, a micro-relação, quer dizer, a loja que consertava as televisões de válvula, de tubo, de imagem, elas eram estatais, era um funcionário que recebia do Estado. Então você tinha a sua televisão quebrava, isso é fato. E você entrava numa fila gigante, ela ia ser consertada daí um ano ou até mais. Havia uma maneira de você furar a fila, pagava por fora para esse funcionário estatal. E aí começou a se criar um mercado paralelo, um mercado negro de todo mundo pagando por fora. Então, além de funcionário estatal, ele recebia mais. Ou seja, o sistema começou a ruir por dentro a partir de suas micro-relações. Alguém que quisesse ter um automóvel, nascia a criança lá, esse menino ia ter um automóvel, a menina com 18 anos de idade se inscrevia lá junto aos fabricantes de automóvel para programar a fabricação do automóvel para que ele pudesse ter acesso ao automóvel daí a 18 anos, que esse carro estaria fabricado para ele poder adquiri-lo. Então, é um sistema que não funcionava. Vale até, eu tive acesso há muito tempo atrás às informações do que aconteceu quando foi implantado o primeiro McDonald's lá do lado do Kremlin, na Praça Vermelha. O sistema era tão enrijecido que quando o McDonald's foi autorizado a implantar a primeira loja, ele não tinha um profissional na Rússia que pudesse ser contratado para ser o gerente, que fosse ali acostumado àquela forma de produzir fordista, produzir sanduíches em sequência. E o mais próximo que eles encontraram foi gente que trabalhava na fiscalização sanitária dos estabelecimentos de alimentação de Moscou. E aí ele se tornou o gerente da loja.
para que os caminhões chegassem do interior, entrassem em Moscou, porque era necessário entregar lá o quê? Né? A batata, enfim, todos os insumos, toda a matéria-prima para o McDonald's fabricar seus lanches. Então não existia um mapa de Moscou. Os caminhões vinham de fora de Moscou, só que como os mapas eram uma questão de segurança nacional, foi necessária a autorização do Kremlin para que os motoristas pudessem ter um mapa de Moscou de tal maneira que eles viessem do interior, entrassem na cidade e entregassem lá as batatas, enfim, o trigo no McDonald's da Praça Vermelha. Várias coisas absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, é verdade que nós, né, em nossa sociedade, desperdiçamos muitos alimentos, isso é uma coisa que vem sendo até combatida por meio de organizações não governamentais, mas isso não existia em absoluto na Rússia antes do estabelecimento do McDonald's. Então os funcionários, quando viam os alimentos deixados naqueles que iam lá lanchar, e esses alimentos eram jogados fora, os funcionários começavam a se sentir mal. Eles precisaram de apoio psicológico para lidar com aquela situação nova. Então, é um mundo que, quando nós tomamos todas as micro-relações, é um mundo que se tornou absolutamente enrijecido. As pessoas não foram submetidas à experiência nova, o desenvolvimento tecnológico não aconteceu na mesma velocidade em que aconteceu no mundo não comunista. E isso fez com que o sistema ruísse por dentro. Ele caiu de uma hora para outra e não deixou vestígio algum. Quer dizer, não existe... A forma de organização hoje desses países, de organização econômica, é inteiramente diferente daquela que eles tiveram durante 70 anos, no caso da Rússia, e um pouco menos de outros países nos quais o comunismo se estabeleceu um pouco depois do comunismo da Rússia. Então eu acho que isso deve servir de lição. As pessoas que acreditavam numa utopia marxista, comunista, socialista, quando vem a experiência que realmente aconteceu, os seres humanos não controlam as variáveis, nós não controlamos a nossa vida, nós não controlamos a nossa família, nós não sabemos como estaremos no ano que vem. A nossa vida individual. Imagina uma sociedade inteira que se imaginou um planejamento no qual você controlaria todas as variáveis. Inflação, desemprego, produção, tecnologia. Não funcionou. É um fato. Não funcionou. A experiência mostrou isso. E a queda do Muro de Berlim, que se comemora hoje, seus 30 anos, demonstrou exatamente isso. É uma lição que fica. O sistema no qual vivemos é um sistema, o sucesso do sistema depende de uma combinação entre a produção, de fato, privada, as empresas privadas produzindo bens, serviços, distribuindo, e aqueles que são ultradireitistas, ultraliberais, não devem se iludir. Todos os países de sucesso que se tornaram ricos foram países que aceitaram a entrada do governo com recurso, apoiando as empresas, apoiando o desenvolvimento tecnológico de longo prazo. Somente o governo tem capacidade de investir no longuíssimo prazo. A iniciativa privada investe em desenvolvimento tecnológico, sem dúvida nenhuma que ela investe. Não tem a menor dúvida, mas o retorno que ela quer é um retorno imediato, daqui a 5, 10 anos. O governo não, ele pode esperar 20, 30, 40 anos. Existem inovações que mudaram inteiramente a nossa vida, que dependeram do investimento de longuíssimo prazo do governo. Investimentos da ordem de 20, 30 anos. A internet, computadores, às vezes componentes mínimos que estão dentro de coisas que hoje utilizamos, que foram feitas graças ao quê? À universidade, com investimento estatal, os investimentos militares, que são sempre estatais, investimentos da NASA, e cada país tem sua agência de desenvolvimento, tem o seu BNDES próprio. Então, por outro lado, se a utopia comunista na prática não funcionou, essa utopia liberal, ultraliberal, também não funciona para gerar bem-estar. Na prática, no mundo que nós conhecemos, não se tem notícia de nenhum país rico que tenha prosperado apenas devido à aplicação do receituário da utopia ultraliberal. Então eu acho que esse é o ponto de reflexão da queda do Muro de Berlim, desses 30 anos, desse evento de imenso simbolismo que marca
de fato, realmente, o fim do comunismo real, sem pensar em utopias.